Bruno acho que está entrando agora. Vamos ver. Oi, Marília. Ei! Ei! Deu uma travadinha aqui, mas agora foi. Tá Oi, legal, gente, gente, para todo mundo? Todo mundo ouvindo a gente? Todo mundo aí? Acho que sim, né? Oi. Voltou. A Kátia falou que Voltou? voltou lá. Tá bom para você, Bru? Aqui tá joia. Que cenário Você me bonito, ouve? hein? Gostei. Ah, botei, pois é, uma coisa mais leve, né? Mais natureza. Show de bola. Resolvi tentar fazer por aqui. Tô ouvindo E aí, você Bru, tudo bem? perfeitamente. Tudo jóia, tô aqui na Como é que quarentena. você tá de quarentena? Conta pra gente. Ah, tô super bem, sabia? Me adaptei, fiz uma rotininha. Acho que é importante ter rotina, né? Porque aí a gente não É pira super tanto. importante. E aí eu tô fazendo meus exercícios, tô trabalhando num projeto meu, então cada dia eu faço um pouquinho, sem cobrança também, sem julgamentos, durmo até um pouquinho mais É. tarde. Ah, gostoso E isso, né? Acho que a gente é, tem que tentar voltar um pouco pro nosso lado, né? Uma coisa que não dá pra gente ficar de fora, muito pelo contrário, a gente tem que ficar de dentro. Não tem como a gente não participar um pouco desse momento, né, que está acontecendo no mundo, não é uma coisa só da gente aqui. Então, acho que a gente tem que tentar trazer sempre alguma coisa de boa para qualquer momento que a gente vive, né? Então, é meio por aí. A gente tentar trazer boas oportunidades, a gente tentar ressignificar algumas coisas que a gente pensava de um jeito, passar a pensar diferente, olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? exatamente isso, Ale. No começo foi muito difícil, sabe, pra mim. Eu falei, cara, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Mas aí depois eu comecei a fazer minhas coisas, comecei a fazer minhas leituras, comecei a ver a quarentena de outro jeito, sabe? A gente Sim, tá fazendo a sim. nossa parte. Acho que só esse sentimento de estar fazendo a nossa parte já é, assim, é É, compensador, né? Então, acho que é. fica mais fácil. Eu acho que é importante a gente pensar que essa história do ficar em casa, infelizmente, não é todo mundo que pode. Porque a gente É, precisa dos profissionais da área essencial e que mantêm a gente aqui e que permitem que a gente fique em casa. São os trabalhadores aí, não só os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da imprensa, mas a limpeza urbana, os supermercados, os entregadores. Tem uma série de profissionais aí que precisam circular. Então, a gente que pode, a gente que teve a concessão do nosso trabalho, do nosso tipo de vida, a gente que conseguiu isso, é importante que a gente fique. Mas, enfim, a gente veio aqui hoje para falar de um assunto que foi engraçado. A gente vai contar para vocês como é que surgiu essa é. ideia. Eu e a Bruna, a gente conversou um dia sobre um story que ela postou e a gente começou a falar sobre a questão do medo de falar em público. E aí a gente descobriu que isso é muito mais recorrente do que a gente possa imaginar. Eu já tinha um pouquinho de informação sobre isso, porque eu fiquei sabendo de uma pesquisa que a gente vai contar para vocês também. E aí, conversando com a Bruna, a gente falou sobre isso e falou: poxa, eu acho que tem tanta gente que passa por isso, que pensa nisso. Vamos trocar uma ideia. Aqui não tem nada técnico, nós somos duas atrizes com experiências diferentes, com histórias de vidas diferentes, para contar para vocês e para a gente falar sobre isso. Quando pintou a ideia de falar sobre isso, a gente foi pesquisar, porque a gente queria falar coisas bacanas, a gente queria se informar sobre isso. Então, eu pesquisei de um lado, a Bruna pesquisou de outro, eu lancei pesquisa aqui no meu perfil, tive um monte de respostas, e a gente vai falar sobre isso que a gente pesquisou, isso que a gente ouviu da galera que segue a gente, enfim. E você que está aí, eu acho que você está afim de ouvir falar sobre isso. Então, mas antes, eu queria que a gente conhecesse um pouquinho mais a Bruna, assim. Como é que, além dessa atriz linda, dessa atriz super talentosa, cheia de recursos, uma fera, quem assistiu o Bom Sucesso se Obrigada. apaixonou pela Toshi, aquela coisa Oh. linda. Ah, e aí, mas gente, como é que é a tua experiência? Como é que começou essa história de você ser uma pessoa muito ligada a essa coisa pública, de se posicionar, de falar? A Bruna é apresentadora, a Bruna é repórter, é mestre de cerimônias. Quer dizer, eu acho que ninguém mais tarimbado que ela para falar sobre como falar em público, porque ela vive com isso. Bru, conta pra gente. Bom, a carreira de atriz começou no colégio mesmo. Comecei a fazer teatro no colégio. Eu tive esse privilégio, né? A gente até conversou sobre isso, que não é uma cultura do brasileiro tanto, mas eu tive sorte de estudar em colégio particular e lá tinha aula de teatro. E foi aí que eu me encantei e me inseri nesse universo. Depois fui fazer outros cursos, claro, profissionalizantes. Inclusive eu estudei junto com o Bruno, na mesma Ei! época.
e me formei e tudo mais. Amei esse bigode! Ai, foi sem querer eu fui mexer aqui. A pessoa tem muita afinidade com a tecnologia. Desculpa, Bru. Imagina, mas aí na parte de comunicação, de fato, assim, depois que eu trabalhei no Globo Esporte, acho que eu nem comentei com você, eu tinha um quadro de entretenimento no Globo Esporte de São Paulo, que o Globo Esporte ele é um programa regional, né? Então eu trabalhei no de São Paulo, na época que o âncora era Thiago Leifert. Ele era apresentador e editor-chefe. Então a gente trabalhou junto num quadro de entretenimento dentro do Globo Esporte e foi aí que eu me apaixonei por essa carreira de repórter, de apresentador e fui estudar, fui correr atrás. E aí fui fazer curso e tudo mais. E aí, a partir desses cursos que eu fui fazendo, eu comecei a conhecer esse universo que é muito grande, de mestre de cerimônias, eventos corporativos, eventos públicos. Eu já fiz muito evento com autoridades, então eu gosto desse universo também. E aí fui trabalhar no Shop Tour, entendeu? E é isso, fui fazendo vários trabalhos de apresentadora, mestre de cerimônias, e são trabalhos que eu faço até hoje, e trabalhos que me deixam tão feliz quanto os trabalhos de atriz. É legal porque é uma coisa que eu acho bacana a gente falar também, que é o prazer que se tem de fazer isso. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas coisas que dão prazer a gente. Só que às vezes a gente tem um trabalho ou um estudo que obriga a gente a fazer algumas coisas que a gente não está acostumado, que a gente necessariamente não tem um talento já para aquilo e a gente precisa fazer. Eu descobri, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, que o medo de falar em público tem um nome, tem um termo que define isso, que é glossofobia. Eu vi, é do grego, né? Do grego, as duas partes formam a língua e medo. Língua e medo. Língua e medo. Então, quer dizer, é tão importante esse tema, gente, que tem até um termo para significar essa questão. Então, assim, você que tem medo de falar em público, você que já teve problemas para falar em público, seja na escola, seja no trabalho, seja até no seu ambiente familiar ou na reunião de condomínio, que é uma coisa que eu brinquei, porque às vezes você precisa levantar o dedo para reclamar alguma coisa que está acontecendo na sua área e dar aquela palpitação e a perna treme, você sua. Gente, vocês não estão sozinhos, porque nessa pesquisa que a gente fez, na minha pesquisa aqui do meu Instagram, 69% das pessoas que participaram têm medo de falar em público. Já tiveram algum problema, muita gente. Que elas têm, e é uma grande dificuldade, é uma barreira para elas. Aí, aprofundando um pouquinho mais a pesquisa, a gente viu que 75% da população mundial tem essa questão, tem esse problema. 3 em cada 4 pessoas é o de uma outra pesquisa. São pesquisas e uma pesquisa indiana super interessante. É isso que você viu por aí também, Bru? Foi isso, e a gente está numa era tão tecnológica, né? Com esse negócio de stories, de vídeos, de YouTube, de Vimeo. Tá todo mundo gravando vídeo hoje o tempo todo. Então, se você tem esse medo, se você tem esse pânico, né? Essa fobia, isso vai te impedir de realizar tantas coisas legais e tantas coisas que vão agregar para você na sua profissão, porque hoje em dia todas as profissões usam tecnologia, usam vídeos. Isso aproxima você do seu cliente, do seu parceiro, do seu fornecedor, de quem você quer conversar, quer atingir. Então, acho que é importante a gente quebrar um pouco isso, né? E encorajar as pessoas. E dar dicas também, que a gente pode dar dicas hoje, de como melhorar esse lado. E é uma coisa que depois que você supera, que você é tão prazeroso, como você disse, e é tão recompensador que você não tentei antes, né? Eita, travou para mim, Bru. Voltou. Agora voltou. Voltou. Eu tô vendo aqui, tem um pessoal comentando, a Fran comentou aqui, adora falar em público. É uma delícia, se é uma coisa que você domina, se é uma adrenalina gostosa, é muito bom. Mas vamos pensar nas pessoas que realmente é um problema, porque, gente, é duro, assim, você precisar fazer uma coisa e o medo é uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente tem aí 3 questões importantes em relação a essa questão do medo de falar em público. Existem fatores biológicos, fatores emocionais e fatores físicos. O biológico é muito louco, assim, esse é um assunto que eu gosto muito, porque falar da nossa biologia, a gente entende muito do nosso comportamento como ser humano, do nosso comportamento como sociedade.
tem um gene, tem genética, tem toda a parte da nossa biologia que foi preparada para umas coisas e a gente resolveu fazer outras. Então, o nosso cérebro primitivo, ele foi preparado para ter medo. Por quê? Porque o medo protege a gente. Então, você imagina lá nas savanas, enfim, quando tudo começou, os animais têm esse instinto ainda. O medo te protege, porque você, com medo, você foge do seu predador, você se protege de uma ameaça. Então, o nosso cérebro faz isso. Ele manda sinais para a gente de medo quando a gente precisa se proteger. Hoje a gente tem toda uma outra capacidade analítica, a gente tem todo um monte de outras coisas a nosso favor para entender que muitas vezes você pode transformar esse medo. Principalmente se é uma coisa que você quer, se é uma coisa que você precisa. Então aí o que os especialistas falam é que uma coisa bacana de fazer, já vai aí uma primeira dica de um especialista, é você reverter o seu pensamento, de pensamento negativo em positivo. Às vezes a gente pensa que pode ser balela, você ficar lá fazendo, mas não, o nosso cérebro, ele vai absorvendo aquilo que a gente vai colocando nele. E até a física quântica diz isso, né? Que quando você habitua o seu cérebro a pensar positivo, isso, depois de um tempo, torna-se automático, né? E o cérebro, ele não entende os porquês, ele entende assim, sim ou não. Se você disser, eu sou uma pessoa segura, seu cérebro, sim. Se você disser, eu tô insegura, seu cérebro vai falar, sim. Então, assim, manter o positivo é fundamental. Isso que você falou é excelente. Você sabe que outra coisa que eu pesquisei também é a questão da atividade física. Porque a atividade física, ela libera aquele hormônio do prazer, que é a endorfina. Eu tô olhando aqui, eu tô com a minha cola. A endorfina, né? E a endorfina, ela libera esse hormônio que ele é prazeroso e relaxante. Então, eu ouvi até alguns palestrantes que falaram isso no YouTube, de que eles, 2 horas antes de dar uma palestra importante, fazer uma apresentação, eles fazem atividade física. Então, assim, corre um pouco, faz um exercício de cardio e tal, toma um banho e vai para sua palestra. Isso vai fazer com que você fique mais relaxado e com mais esse sentimento de prazer, né? E essa questão da atividade física, eu achei muito legal também, porque foi numa pesquisa indiana, de um cara que fez uma pesquisa muito ampla lá, e ele fala que essa coisa da atividade física é muito bacana, porque quem faz atividade física tem uma relação diferente com o seu corpo. Você tem uma aceitação diferente com o seu corpo. Então, é muito importante. Uma das coisas que eles dão as dicas também é a postura corporal na hora que você vai se apresentar, na hora que você vai falar em público. Cada ambiente te proporciona uma coisa. Tem uns que você está em pé, outros você está sentado, outros você está em movimento. Então, quem faz atividade física tem uma relação com o seu corpo mais aprimorada. Você tem uma aceitação melhor com o seu corpo, você tem um posicionamento melhor frente às situações. Então, é muito louco, né, gente? Porque toda hora a gente escuta que tem que fazer atividade física até para falar em público. Você se exercitar, é melhor aceitar logo, é melhor aceitar que tem que fazer mesmo. Gente, aceita que dá menos, entendeu? Faz aí o exercício, porque... E outra coisa, atividade física também, normalmente você está em ambientes onde você tem interação com outras pessoas. Porque uma das coisas que bloqueia muito a questão de falar em público é a timidez, né, Bru? Porque a timidez, ela faz com que você se retraia. Então, o fato de você também estar em ambientes socialmente favoráveis faz com que você, aos pouquinhos, vá quebrando as suas barreiras e a sua timidez. Ou então, usar também a seu favor. Porque, às vezes, a gente tem questões que, a princípio, podem parecer um problema, mas se você souber reverter a seu favor, elas vão virar positivas, né? Sem dúvida. Você sabe que esse negócio da atividade física e postura que você falou, eu estava pesquisando também sobre linguagem corporal. E você ter uma postura assim, ó, quer dizer muito. Eu estava assim, ó. Então, já quer dizer outra coisa. Se alguém te faz uma pergunta e você coça a cabeça, quer dizer uma coisa. Então, assim, são detalhes que quando a gente está seguro, e aí vem também a questão do domínio do assunto que você está falando, palestrando, dividindo. Se você tem 100% segurança e conhecimento para falar com propriedade, você vai ficar muito menos inseguro, você vai ficar muito mais seguro, né? Porque você dominou, você estudou. Isso os especialistas falam muito, né, Bru? Treine, 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 treine ainda mais.
Porque você estando seguro da informação, porque o que as pessoas falaram muito aqui no meu Instagram e a gente vê em todas as pesquisas é que os medos, eles estão localizados mais ou menos no mesmo lugar, que é o julgamento, que é o medo de fazer papel de bobo, que é o medo de as pessoas te julgarem de uma maneira que você está querendo aparecer, ou que você não tem o conteúdo que você está dizendo que você tem. Isto é, nada mais do que julgamentos, do que pré-julgamentos. Ser aceito ou não pela sociedade, ser né? aceito ou não, isso te fragiliza muito. Então, se você é uma pessoa que já tem uma questão de timidez, uma ansiedade, e vai precisar fazer isso, acho que a dica de ouro é tenha o conhecimento muito embasado. Porque isso vai te dar uma segurança que você nessa questão ninguém vai te encostar. Então, se você está tenso, se você está ali na palpitação, a gente vai falar também dessas coisas emocionais que pintam na hora, que geram todos esses conflitos físicos, mas se você tiver com o teu conhecimento ali super seguro, você vai estar mais forte. Sabe que eu pesquisei, achei uma frase muito interessante de Aristóteles, que ele fala assim: não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Isso faz toda a diferença, porque se você chega numa palestra, numa reunião, assim, com um ar arrogante, superior, que você quer só falar e nananã, as pessoas não vão te ver com bons olhos. Agora, se você chega na humildade de compartilhar conhecimento e também aberto a receber conhecimento das outras pessoas e ter essa troca, você humaniza a sua apresentação, você se aproxima do público e aí as pessoas vão te ver com muito mais empatia e até se você gaguejar, se você errar, não vai ter problema, porque você se aproximou delas, né? É interessante isso. Muito interessante. Eu tinha exatamente pontuado isso também, Bru, por umas perguntas que eu recebi, uns comentários que eu recebi nas postagens. Exatamente essa coisa de humanizar e tirar o peso de perfeição. A gente não tem que se cobrar perfeição. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém. Então, assim, e você realmente, você trazer as pessoas com você, que é a empatia, nada mais do que isso, né? Você trocar nos olhos das pessoas, isso faz com que as pessoas vão te recebam de uma forma completamente diferente, como você colocou. Então, assim, a cobrança, a gente tem que pensar que muitas vezes é muito mais nossa do que das pessoas que estão ali. E a gente, normalmente, numa plateia, numa audiência de uma palestra, uma coisa assim, você tem pessoas que estão torcendo por você. E você tem capacidade, na hora que você está ali, de você sentir aonde tem essa troca. Uma outra dica é: procure o apoio. Procure a troca com pessoas que já entraram no teu clima, que já entraram na tua vontade de estar ali falando para aquelas pessoas. Porque você está ali porque você precisa. Ou porque você quer muito fazer aquilo, você quer desenvolver esse trabalho, ou porque o teu trabalho te pede para fazer isso, e você precisa fazer isso bem feito, porque você gosta do seu trabalho, ou a sua faculdade, a sua escola, seja o que for. Então, assim, você vai encontrar pessoas que vão trocar isso com você. E humanizar, eu acho que é uma das palavras-chave que a gente tem, né? Porque todo mundo passa por situações de desconforto. Então, você vai se reconhecer em algum momento. E essa coisa de humanizar, assim, até vi uns vídeos da galera falando: se você chega numa palestra e você é franco com as pessoas, você já quebra um gelo. Por exemplo, você chega numa apresentação e fala: gente, eu tô muito nervoso, mas vamos que vamos junto. Aí você já quebrou um gelo, você já, entendeu? Você já mostrou que você é um ser humano, que você pode errar, que todo mundo erra. E aí o público já vai te ver com outros olhos, entendeu? Com certeza. É muito legal. É muito legal isso mesmo. E eu recebi algumas pessoas que comentaram comigo assim, por exemplo, professoras me mandaram mensagens, pessoas de vários segmentos, falando assim: olha, quando eu vou falar num lugar onde eu já estou acostumada, eu domino. Tudo bem. Agora, se eu mudo de plateia, eu caio por terra. Mas é normal, gente. É normal, porque você já tem um lugar de conforto. Já é um lugar onde você está acostumado a falar, onde, de repente, você tem mais domínio daquela troca, porque tem também uma ansiedade, dependendo do tipo de comunicação que você vai ter, onde vão vir perguntas para você. E, às vezes, o teu cérebro já está preocupado com o que vem depois. Você está ali para falar alguma coisa, mas você já está pensando no que vem depois. E aí, às vezes, é difícil você pensar que você pode ser abordado de uma coisa que você não tem a segurança para falar. Então, às vezes, o ambiente novo te proporciona esse tipo de insegurança. É mais uma coisa para você
aprender. Eu acho que sempre a gente tem que tentar inverter as situações e trazer a nosso favor. Se você está acostumado a dar aula numa determinada escola e vai dar aula em outra, é um desafio. É um desafio para você como profissional, um desafio para você como pessoa. Então, encara essa e pensa o que você pode trazer de bom dessa experiência para você. Isso que você falou do cérebro já tá pensando na pergunta lá na frente é muito legal, porque eu li aquele livro Ansiedade, né, O Mal do Século, e ele falava justamente da síndrome do pensamento acelerado, a SPA, síndrome do pensamento acelerado, que é justamente isso, você não está no momento presente, você está fantasiando um monte de possibilidades que podem acontecer e você está sofrendo por isso, sendo que nada aconteceu ainda. Então, a meditação é uma coisa muito legal também, porque a meditação, ela te traz para o aqui e para o agora. E quando você está falando com pessoas, você está numa apresentação e tal, estar 100% presente é muito importante. Porque se você está 100% presente, se alguém te faz uma pergunta, ela não vai te tirar do teu raciocínio, da tua linha de raciocínio, porque esse também é um medo das pessoas, né, de aceitar perguntas durante uma conversa, porque ela fala, se eu responder agora a sua pergunta, depois eu vou me atrapalhar toda, eu vou perder meu raciocínio. Mas se ela está 100% presente ali, ela não vai ter esse problema, e ela não vai ter esse medo, porque ela está no momento do aqui e agora. Então, a meditação é uma dica legal também, para te trazer para o aqui e para o agora e não ficar pensando no depois, nos problemas que você nem sabe ainda se vai acontecer e já está sofrendo. Já está sofrendo por antecipação. Eu acho que qualquer coisa que você sinta que te reconecta com você, te reconecta com o que você tem segurança para fazer, com o que você gosta de fazer, com o que você precisa fazer, porque às vezes tem... eu sempre gosto de pensar um pouco isso, porque a gente precisa falar daquelas pessoas que têm obrigações profissionais com isso. Sim, obrigações na sua escola, obrigações no seu trabalho, cobranças que você tem e que você precisa... E aí o medo vem daí, porque você está arriscando o seu emprego, você está arriscando a sua posição, porque você tem um problema. Os especialistas falam, alguns levantam essa bandeira, que é importante você tentar descobrir qual é a origem. Da onde vem essa sua questão? Da onde vem esse seu medo? Eu não entendo lufas de psicologia, mas eles falam muito em questões de como se desenvolveu a sua infância em termos de aceitação do que você falava, o que a gente fala muito hoje sobre bullying. Então, uma coisa que é um alerta muito para os pais, a maneira como você repreende verbalmente os seus filhos, as colocações deles, porque isso pode fazer com que eles cresçam adultos mais inseguros em relação às suas posições. Agora, isso aí é lá para a galera da psicologia, eu estou só reproduzindo comentários que eu li dos especialistas a respeito disso. Eu acho que tem um ponto que é importante a gente pensar, que é uma questão de personalidade. A gente não pode se cobrar de todo mundo ter o mesmo perfil, de todo mundo ter o mesmo talento, de todo mundo ter a mesma aptidão. Existem segmentos para tudo nesse mundo, existem talentos diferenciados, existem posturas diferenciadas diante da vida. Então, assim, se você é uma pessoa que isso para você é uma coisa que você não gosta de fazer, mas você precisa, você tem que caminhar por um lado técnico para isso. Descobrir, a gente vai falar mais sobre as dicas de como é que você tenta superar tudo isso. Agora, se você gosta disso, que eu acho que aí encaixa um pouquinho comigo, com a Bruna, e com uma galera que já falou aqui e que me mandou um monte de mensagens, não pensem que a gente não fica nervoso. Né, Bru? Eu acho que... Nossa, só que assim... Existe um prazer nisso, então a adrenalina, a endorfina, ela vem e te dá um gás para isso. Então isso é o nervoso prazeroso. Você começa... Olha, eu digo para vocês, eu já tive situações do coração ficar aqui assim, ó. Sabe, que fica batendo aqui? Só que aí é exatamente isso. Eu estava preparada, eu fui me soltando, eu fui me relacionando com aquelas pessoas que estavam ali e virou um grande prazer. É assim para você também, Bru? Sem dúvida, e eu acho que se acabar isso, acabou tudo. Tem que ter um pouco disso, né? Mas é diferente daquele medo que te paralisa. Isso. É um medo que te dá um gás, como você falou, né? Não é um medo que te impede de fazer nada, ou que te faz mal, porque também aí não é legal, né? Você sente um medo tão absurdo que você te faz mal, que você não quer nunca mais passar por aquilo. E não é o nosso caso, né? É uma adrenalina gostosa que a gente quer sentir de novo e quer sentir para sempre, né? Você sabe que uma das dicas...
Fala, fala. Não, uma dica legal que eu vi tem pessoas que têm dificuldade de se ver, de se assistir, de se ouvir, porque elas têm Aham. aflição de ouvir a própria voz e ela tem aflição de ver a própria imagem. Então, gravar vídeos é um ótimo começo para você se acostumar com a sua imagem e com a sua Olha, voz. Grava vários boa. vídeos. Aí você pega um vídeo, manda para um amigo, olha aí, o que você acha? Nananã. Aí vai pegando uns feedbacks, vai se assistindo, vai se assistindo. Vai ter uma hora que você vai se acostumar com a sua imagem, com a sua voz. É muito louco, isso aparece muito nas pesquisas e eu recebi também muita gente falando isso, que eu não gosto de ouvir a própria voz, que tem um incômodo no que tá. Mas olha, gente, eu acho que esse incômodo a gente vai encontrando muletas para justificar os nossos medos. Eu acho que quando a gente fala da voz é porque a gente está se ouvindo e a gente não está seguro do que a gente está dizendo. É muito mais a insegurança do que o tom da sua voz, do que o volume da sua voz, do que especialmente a sua voz está querendo dizer. Acho que a questão está mais aí do que na voz propriamente dita. Existem um monte de técnicas para você falar melhor, né? Uma das Sim. coisas que faz a gente falar melhor é a gente ler melhor. Então, um Boa. exercício muito bacana é você ler em voz alta. Pega o jornal, pega um artigo, um livro, um romance que você esteja lendo e exercita a sua articulação, né? Você articular bem as palavras. A gente no teatro faz alguns exercícios, né? A gente fala com a caneta na boca, assim. Quando você fala assim, você força a sua musculatura. Então, quando você Esse é tira, você ótimo. tem... Esse é muito... Tem o da rolha também. Você põe Tem o uma da rolha rolha. na boca, você tem que segurar. Na hora que você tira, é muito louco. É igual ginástica quando você tira o peso, né? Abre. Tem técnicas de respiração que vocês podem pesquisar também. Por quê? Quando a gente está falando de voz. É muito importante como você se comunica. O tom da sua voz, a altura da sua voz, a clareza da sua voz. Tudo isso é muito importante. São partes técnicas que vão te apoiar. Eu gosto muito de voltar nisso, porque se você estiver tecnicamente pronto, você ajuda o seu emocional. Não tem dúvida. Não sei o que você acha disso, Bru. Não, porque te dá segurança, né? E outra, você estava falando aí de várias questões de tom e tudo mais, articulação, mas pausa também é muito importante. Tem gente que desembesta a falar e aí ela fala e não disse nada, né? Aquela coisa. Então, pausas é importante e dar o sentido certo para as frases, né? Para você se fazer entender. Porque é muito importante você falar bem, mas é muito importante também você conseguir transmitir a mensagem que você quer, porque senão não vai adiantar nada, né? Com É muito. certeza. Mas é isso mesmo. Eu acho que quanto mais você tiver tecnicamente apoiado, mais você ajuda o seu emocional. Então, treinar bastante o que você vai falar, conhecer muito do que você vai falar, preparar o seu material, se você for uma coisa de uma empresa, enfim, e você tiver apoio de PowerPoint, de TP, aquela telinha que acompanha o que você está falando. Quando você preparar esse material, você tem que é muito importante que você prepare. Não deixa ninguém preparar para você. Porque você tem que ter uma relação com aquilo que você está falando. Você que sabe quais são os ganchos importantes para você. E eles falam para você não colocar muita coisa nesse material visual. Porque pode te confundir. Não é isso, Bru? E também, Ale, acho que deixar claro que ter em mente que se alguém te fizer uma pergunta que você não saiba responder, que não é o fim do mundo também. Você pode muito bem falar para essa pessoa, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te responder. No final tem meu e-mail, tem meu contato. Eu faço questão de te... Assim, porque as pessoas acham que vai acabar o mundo num barranco se aconteceu isso. E não é, né? Todos nós somos passíveis disso. Pode responder. Óbvio que se você tiver preparado, se você tiver estudado, a probabilidade de você saber responder essa pergunta é grande. Mas se você não souber também, você pode dizer, olha, não sei, mas vou pesquisar e vou voltar com essa resposta para você, né? Com certeza, com certeza. Eu recebi um monte de pergunta, Bru, pelo fato de nós sermos atrizes, como é que foi essa primeira vez, esse primeiro contato? Como a Bruna falou, eu também tive o primeiro contato aí no colégio, eu fazia balé, aí depois eu comecei a fazer teatro, enfim. E aí foi se desenvolvendo a minha carreira como atriz.
Mas eu tive uma experiência no Domingão do Faustão. O Fausto me convidou para ser repórter do Domingão. E eu nunca tinha feito um trabalho como esse. E eu adorei, eu me apaixonei. Eu gosto muito desse trabalho de apresentadora, de repórter. No Domingão eu fazia as duas coisas. Eu tinha a chance de apresentar alguns quadros e fazer as reportagens. Agora, eu vou dizer para vocês, no primeiro dia, eu estava sentada na plateia, com o microfone na mão, e começou aquela musiquinha. Gente, eu até senti agora de novo. Me veio um negócio por aqui, e que eu comecei a suar, o meu coração disparou, o meu pescoço ficou duro, a minha boca ficou seca. Por quê? É o novo. É a expectativa do novo. E o ator, ele tem uma vantagem que é o seguinte: quando a gente está na frente de uma plateia no teatro, a gente tem um personagem. A gente se preparou muito, a gente estudou muito aquele texto, a gente ensaiou muito. Então, você vai para frente da plateia vestido com aquele personagem. Quando você faz uma apresentação, você é um repórter, você faz uma apresentação no colégio, na faculdade, é você. E ali eu tinha que ser Alexandra. Eu tinha que ser Alexandra com Fausto Silva, que é com quem eu trocava uma bola. Apenas Fausto Silva, que é um cara com uma cabeça super rápida, com um humor muito bacana, com um ritmo enlouquecedor, num programa ao vivo de maior audiência da televisão brasileira. Né? Ainda tem audiência lá fora. Gente, me deu uns 2 segundos de pânico. Pânico, literalmente, porque tudo isso que a gente fala, que é suor frio, que é o calor, que é o pescoço ficar duro. Eu vou dizer para vocês que eu demorei uns 3 ou 4 programas para começar a relaxar, para começar a curtir. Aí o Fafá me deu uma balinha que eu punha no... porque não dá para ficar com chiclete, né? Então ele me deu uma balinha que dissolvia rápido, que eu punha no bolso do meu figurino, e no break eu botava a balinha. Para dar uma umedecida na garganta. Porque a língua fica grossa, né? Ela fica... parece que pesa 10 quilos dentro da boca. Então, e eu sou uma pessoa que desde pequenininha, aí vem um pouco a coisa da personalidade, eu queria ser representante de turma, era eu que ia falar com o diretor, ninguém queria apresentar o trabalho no grupo, era eu que ia apresentar. Eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei da relação, eu sempre gostei do olho no olho, e eu fiquei apavorada, mas amei. Então é aí que a gente tem que ir se testando. Ale, essa profissão de repórter, né, é muito louco porque você não depende só de você, você depende da resposta do outro e da troca de quem você está entrevistando. Aí se a pessoa começa assim, sim, não, respostas monossilábicas. Aí você começa a entrar em desespero. Você fala, essa pessoa não vai falar, eu vou ter que falar por ela. E aí, porque enquanto a pessoa está respondendo a sua pergunta, a sua cabeça já está pensando na próxima, ou em como você vai emendar aquela, né? Então, assim, é um trabalho de raciocínio muito rápido e jogo de cintura. E ao vivo, né? O que é muito louco. É muito louco. Ao vivo, olha, gente, vou dizer para vocês uma coisa. Olhem com outros olhos para as pessoas que fazem programa ao vivo na televisão, viu? Tenham carinho, sabe? Porque é um negócio muito complicado, porque você tem, esse que a Bru está falando, você tem que ter uma agilidade de pensamento e um imediatismo ali para você cobrir qualquer problema. E acontece, né, Bru? Eu tive vários entrevistados que deram PT, entrevistados que a pessoa ia falar alguma coisa, falou uma coisa completamente diferente do que ela ia dizer. Então, assim, e aí a gente está contando quais são os nossos imprevistos. E tem os imprevistos que acontecem aí nas empresas, nas escolas, nas faculdades. E é você tá pronto. E mais uma vez, você tá pronto tecnicamente, vai te ajudar em tudo isso. Exatamente. Se você tá pronto tecnicamente, você tem base para se virar nos 30 se você precisar, né? Porque você sabe lidar com o improviso. O improviso é muito importante, porque às vezes, e a gente no teatro tem isso, né? Na carreira de atriz a gente tem esse negócio do improviso que é muito legal. Eu, como mestre de cerimônia, já tive que usar do improviso muitas vezes, porque, por exemplo, num evento
num evento corporativo, às vezes aquela ordem de pessoas que vai falar muda no meio da apresentação, ou quem ia falar agora não apareceu, a pessoa não chegou, você tem que passar para outra pessoa, então você tem que mudar tudo de última hora, é tudo improvisado, ou às vezes você tem que interromper alguma pessoa que está falando por causa do tempo. Então, improviso é muito legal. E tem vários exercícios de improviso no YouTube que você pode pegar para você treinar essa sua habilidade de improvisar, que nada mais é do que ter um raciocínio rápido, ter criatividade e ter aí um arquivo, um acervo aí, né, também na tua cabeça, para você poder ter essas sacadas, né? Com certeza. O que a gente estava comentando lá das questões biológicas que atrapalham a gente, eu lembrei aqui que eles dizem que o nosso cérebro ele coloca duas opções quando você se sente ameaçado. Ou você foge, ou você encara. Que é isso que o leão faz. Ele olha um outro leão, ele olha um predador e ele fala, o que eu faço? Eu corro ou eu brigo? Se ele está machucado, pode ser que ele corra. Pode ser que ele tente se esconder. Se ele está seguro, ele vai para cima. Então, nós somos bichinhos. E o nosso cérebro não entende esse tanto de evolução aí, da nossa evolução como sociedade, como ser humano, como indivíduo. Ele não entende. A gente tem muito ainda da nossa essência, da nossa biologia, gritando aqui dentro da gente. Então, é isso. É uma coisa quase que binária. Vai ou racha. Foge ou encara. Então, é muito doido isso. E você, mais uma vez, você se preparar, é muito bacana para isso. E é unânime, assim, não sei nas tuas pesquisas, Bru, mas para as pessoas entenderem que elas realmente não estão sozinhas. Boca seca, língua pesada, pescoço rígido, coração disparado. Muita gente fala que falta voz. Na hora que vai falar, a voz não sai. Ela tá lá, mas ela não sai. É perna tremendo. Então, assim, isso é muito, muito, muito comum. É isso que eu acho que é bacana a gente deixar aqui para todo mundo, né, Bru? Que é muito comum, acontece com todo mundo, com os mais experientes, com os menos experientes, com situações diferentes. Então, assim, não desista. Se você quer, se você precisa, ou se você gosta e tem essas questões, vai descobrindo, vai se informando. Quais são mais dicas aí, Bru? Tava lendo os comentários aqui. Eu acho que a dica legal, eu lembrei que na época que eu estava fazendo o meu curso profissionalizante de teatro, tinha algumas pessoas na minha turma, eu tinha uma turma grande, né? Relativamente grande, eram 23 pessoas. E tinha muita gente na minha turma que estava fazendo teatro por indicação de terapeutas e psicólogos, para justamente melhorar esse lado da timidez, da interação com outras pessoas também, né? Porque às vezes as pessoas não têm medo de falar em público, mas não tem só o medo de falar em público, mas também tem medo de, sei lá, puxar conversa com uma pessoa, né? Porque a pessoa é tão tímida que nem com uma pessoa ela tem essa coragem, né? De puxar uma conversa. Eu sou daquelas que puxo conversa na fila do banco, da padaria. Eu falo assim, nossa, como é que coisa, só tem um caixa, né, menina? Eu só tem um caixa, não é que absurdo, né? Então a gente, é natural. Nessa época de pandemia, eu tô amiga do Rappi. Sabe, do Rappi que vai fazer a compra no supermercado? E eu bato um papo com a menina do Rappi, que é uma loucura, já tô uma amiga. Mas isso mais uma vez é realmente mesmo uma questão de personalidade. Então, assim, e uma outra coisa que eles falam para você fazer é transformar algumas oportunidades em aprendizado para você. Por exemplo, você é uma pessoa que tem que falar lá no seu trabalho, você morre de medo, é difícil, não. Aproveita uma reuniãozinha de família, puxa um assunto, fala no seu lugar de segurança, sabe? Fala num lugar que você sabe que não vai acontecer nada com você se você falar bobagem, se você gaguejar, se você se atropelar. Aproveita. Sabe? Pega pequenos grupos e vai se posicionando, puxa um assunto, vai fazendo de uma maneira mais informal para te dar uma sustentação para quando você tiver que fazer isso profissionalmente. Ótima dica. E aí até pedir, né, um feedback para as pessoas que você confia, que você tem mais intimidade, né? Às vezes reunir a família na sala, hoje eu tenho uma palestra, inventa algum assunto, e aí pergunta como é que eu fui. Porque são essas pessoas que você confia e para começar nada melhor do que, né,
as pessoas mais próximas que a gente ama, que a gente confia. Eu tô tentando achar uma pergunta, tem várias perguntas aqui, Ale. Tem um monte aí, né? Pois é, a gente fica perdendo, gente, perdão, porque a gente tá falando tanto. Vê É se tanto acha aí, Bru. nervosismo. Aqui, a Memories, a Alexandra falou, isso se chama fobia social. É, fobia social também. Sim, As pessoas que não também. conseguem, né, fazer amizade, não conseguem, são tímidas ao É, extremo, né? A meia é uma coisa. dica. É, tem gente falando aqui que sua, que fica muito nervoso, que não para de suar. É horrível, é horrível. É É, horrível. Você falou essa coisa do teatro, que aí é um dos fatores, que é o fator cultural. A gente não tem, infelizmente, no Brasil, o hábito de, nas escolas, as pessoas têm acesso às questões, às aulas artísticas. Não precisa nem só teatro, mas música, por exemplo, é uma coisa que faz também com é. que você se Eu tinha relacione. aula de música. Olha que bacana. Eu tive também quando era bem pequenininha, mas depois já não tive mais. Aula de teatro, então, nunca tive. Se a gente olhar, por exemplo, a formação das crianças nos Estados Unidos, em muitos países da Europa, faz parte do currículo. E não é necessariamente para ninguém virar ator, não é isso. É para você aprender a se comunicar, aprender a falar É. melhor, aprender a se relacionar com o outro. No teatro isso acontece muito, a gente tem muitos exercícios nos cursos, nas aulas, que faz com que você se relacione com as outras pessoas. Nas aulas de música a mesma coisa, porque você toca em grupo, então você está mais acostumado a se expor. Então tudo aquilo que faz com que a criança comece a se expor, ela vai ser uma criança que vai crescer com mais segurança. Então a gente vê, quando a gente conversa com pessoas, com outros artistas, eles tiveram lá desde pequenininho aquilo. E dali saem grandes médicos, saem grandes engenheiros, saem grandes arquitetos, enfim, todas as profissões saem dali daquela formação básica. E é mais uma deficiência aí do nosso sistema de ensino, que não olha para esse lado, não olha para essa coisa da inteligência emocional, que é tão importante quanto a inteligência técnica, É. né? O QI aí, o QE, ele é extremamente importante, porque é a maneira que você se comporta como ser humano, é que vai traçar quem é você, é que vai ajudar a desenhar a sua personalidade, é o que vai ajudar você a entregar o que você tem de melhor para o outro. Porque a gente vive em sociedade, é isso, é você trocar e entregar o que você tem de melhor. Porque nem todo mundo tem as mesmas coisas, e o bonito está aí. O bonito está nessa relação, o bonito está em cada um usar o seu talento da melhor maneira possível. Seria tão bom, né, se a gente tivesse essa parte de artes obrigatória no colégio, parte de educação financeira, emocional, Nossa, tanta coisa importante na é. nossa vida que não tem, né, no ensino fundamental, básico. Eu não sei como é que chama mais, na minha época era ensino fundamental. Seria tão bom Mudou se tivesse. tanto, né? Que eu já nem sei mais também. É. Ainda bem que tem aí esse acesso à internet, informação, porque ao mesmo tempo que a gente caminha para um mundo tão tecnológico que distancia a gente das pessoas que a gente gosta, mas também ao mesmo tempo a gente busca também essa aproximação, esse relacionamento interpessoal, porque a gente está tão tecnológico que a gente começa a sentir falta desse relacionamento com as pessoas, né? É. Então, é importante ter a parte de tecnologia, dos vídeos, da internet, das redes sociais e tudo mais, mas também resgatar e buscar também o nosso relacionamento em sociedade, com as pessoas, e conversar aí olho no olho, que a gente não pode perder isso nunca. Nós somos homo sapiens, feitos para viver em sociedade, Sim, né? não, a gente tem que se relacionar, a gente tem que trocar. Eu acho também, Bru, que a gente agora, o mundo como um todo, ele vai sair um pouco diferente disso do que a gente está passando, né? Né? A gente não passa por uma pandemia assim, nessa era, de uma maneira completamente diferente do que outros momentos da história que a gente teve, similares, com outras doenças, com outras gripes, com a gripe espanhola, enfim, com uma série de doenças que abalaram o mundo. Mas essa doença, nesse momento, onde a gente tem toda essa troca, onde a gente tem toda essa relação, é muito diferente do que aconteceu para as outras sociedades, né? No nosso passado recente mesmo. Porque hoje a gente tem essa coisa da tecnologia e que a gente, às vezes, rechaça tanto. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre tive muito problema com essa coisa do virtual e do não pessoal, dessa coisa da amizade. Eu sempre tive muita restrição à questão da rede social, porque ela estaria padronizando uma coisa que eu acho que é impadronizável, que é a amizade, mas a gente pode, nesse momento, exatamente inverter esse jogo, né? E como você muito, muito bem colocou lá no início, você usar essa tecnologia, voltando aqui para o nosso tema,
para o exercício para você. Né? Começa, faz um pequeno grupo lá no Zoom, no seu grupinho do WhatsApp, escolha um tema, junta as pessoas, amigos que têm o mesmo problema que você, que têm esse medo, faz uma proposta, lança um desafio, junta um grupinho aí de 4, 5 pessoas, lança um tema por semana e cada um vai defender, igual a gente fazia na escola, tem um trabalho para defender. Ótimo. Todo mundo tem que defender a sua tese. Isso é uma coisa bacana de você fazer. É um lugar de conforto, é onde você está, são os seus amigos ou sua família, não precisa se expor, mas usa a tecnologia a seu favor. Aí depois que você fez lá internamente no seu grupinho, começa a se arriscar um pouquinho. Começa a se arriscar um pouquinho na sua rede social, porque aí você já abriu um pouquinho mais. Então eu acho que você pode ir passo a passo, conquistando aí um espaço. É isso aí. Ale, eu separei uma dica de livro, acho que você separou também, né? Oh, eu também. Deixa eu pegar aqui. A minha dica é o... Acho que muita gente... Polito, Reinaldo Polito, ele é um comunicador, é um jornalista aí que dedicou praticamente a sua carreira profissional inteira a ajudar as pessoas a justamente falar em público. Ele é um dos maiores palestrantes no assunto no Brasil e tem um livro mais recente dele que se chama 29 Minutos para Falar em Público. Eu não li o livro, eu li a sinopse. E a sinopse é muito legal porque aborda todos esses temas que a gente abordou aqui, só que ensinando mais um passo a passo, sabe? É um livro bem didático, pelo que eu pude perceber, para ajudar as pessoas, de fato, na prática, superar isso. Então, acho que é uma dica aí legal. Reinaldo Polito, 29 Minutos para Falar em Público. Ah, muito legal. Eu separei 2, Bru. Um chama A Arte de Falar em Público, que é do Stephen Lucas. É um cara que, recentemente, ele reuniu tudo isso que a gente falou, todas essas técnicas. Opa, voltou? Essas técnicas... Voltou? Voltou. Todas essas técnicas de relaxamento, de comportamento, a parte, essa coisa do conteúdo, ele faz um apanhadão sobre isso e faz você exercitar isso durante a leitura. Então, eu acho que é um cara bem legal. E o outro é um livro muito antigo que eu li. Eu tive contato com esse livro, eu devia ter uns 12 anos, eu estava começando a fazer teatro, que chama O Corpo Fala. É um livro super antigo, é do Pierre Vai e do Roland Topapel. Depois a gente põe para vocês aqui os livros. Ele fala exatamente de tudo que o seu corpo está dizendo na hora que você está em qualquer situação. Pode ser com o namorado, pode ser no palestra, pode ser na escola, pode ser no trânsito. É muito louco, porque assim, a maneira que você olha, a posição da sua mão, a posição do seu pé, quer dizer alguma coisa. E isso, gente, vai lá no nosso subconsciente. Às vezes é bacana você ler esse livro para você entender como é que a tua plateia está reagindo a você e por que ela está reagindo a você. Porque você está passando uma leitura para ela inconscientemente. Não é todo mundo, as pessoas não leram esse livro, todo mundo senta no lugar e fica, olha o pé, olha a mão. Não é isso. É inconsciente. É o que o cérebro das pessoas captura quando ela está olhando para alguém. Então, é bacana porque é uma ferramenta legal para você, como público e como palestrante, como apresentador, como no seu trabalho, no seu dia a dia mesmo. É bem bacana esse livro. É a famosa linguagem corporal, né? O silêncio, às vezes, quer dizer muito mais coisa do que muitas palavras que a gente pode dizer por aí. Ale, eu estava aqui acompanhando o nosso tempo. A gente falou, hein? Nosso tempo está acabando. A gente falou, né? Foi uma delícia, né, Bru? Foi. Adorei. A gente falou de tanta coisa legal. Ó, muita coisa legal. Aqui a Josi falou que jurava que você era japonesa, me enganou direitinho. Todo mundo fala. A Camila falou assim, ó, minha primeira apresentação da vida de mestre de cerimônias foi assim e eu não tive muito essa ajuda de estar preparada. Instinto. O Daniel Warren, nosso colega de Bom Sucesso, mandou aqui, Ei, ó, Homo sapiens somos. Homo sapiens somos, é isso mesmo. Ai, tanta gente legal, pena que não dá pra ver tudo, né, Ale? Ah, pois é, uma pena. Uma pena, tô dando uma olhada aqui também. Mas muita gente participou. Olha, foi muito gostoso, viu? Muito gostoso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um resuminho, a Bru faz e posta no dela, eu faço e posto no meu, a gente troca, republica uma da outra. A gente pode concentrar as dicas que a gente pesquisou.
as coisas que a gente falou aqui e colocar os livros. O que você acha, Bru? Ah, eu acho ótimo, porque daí também quem não deu tempo de anotar já fica, dá um print, né? Que hoje é mais fácil dar um print. E você vai deixar a live no ar 24 horas? Vou deixar então, ela salva. Então divulguem, né? Quem não estava aqui, não teve oportunidade de entrar no horário, como vai ficar no Insta da Ale, mais 24 horas, dá tempo de quem não assistiu assistir. Então, divulguem aí para os amigos. Tá bom. Né? Bru, muito obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o convite da gente fazer. Foi uma delícia. Galera, é isso. A gente queria só bater um papo, trocar uma ideia com vocês, que a gente sentiu que era uma questão para muita gente. E a gente queria falar a gente como a gente, pra gente como a gente. Né? A gente, com a nossa experiência, sem nenhuma questão técnica, sem nenhuma pretensão de ensinar nada para ninguém. Só trocar uma ideia mesmo. Então, se a gente tiver alguma outra ideia, a gente volta. Voltamos. E foi um papo super leve, super bacana. Acho que esclareceu muita dúvida aí do pessoal. E até nossa, né? Porque a gente fazendo essa pesquisa, a gente acabou também aprendi várias pra coisas. caramba. Foi muito legal. Adorei. Obrigada, viu, Ale? Adorei, Bru. Obrigada a você, gente. Tô com saudade de você. Eu também, tô morrendo de saudade. Poder se ver, né? Abraçar, encostar. Abraçada, beijo. Aglomerar. Vamos aglomerar quando puder. Gente, um beijo para todo mundo. Obrigada pela participação. Ale. Bru, mais uma vez. Até. Até.